Estamos de volta com o nosso programa Eclésia dessa noite, falando um pouco sobre São José, já que no dia 19 de março, a igreja lembra a memória de São José. Não é o único dia do ano, não é a única festa litúrgica do ano dedicada a São José. Tem também, no dia 1º de maio, São José Operário, né? Um outro contexto que a gente, em outra oportunidade, também conversa sobre essa outra data, né? O Padre Guido já explicou coisas interessantes para a gente, vai entrar já na questão aqui relacionada à profissão de São José. E se realmente, será que ele morreu cedo, São José? Que história é essa? O Padre Guido já explica. Só quero lembrar aos nossos amigos telespectadores que no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia, é a página do nosso programa. Lá estão disponíveis todos os nossos programas, né? Você pode assistir, você pode divulgar para os seus amigos, você pode copiar o link, divulgar nas redes sociais, enfim. Acesse essa página, né? Se você quiser relembrar nossos programas antigos, assistir essa edição mesmo aqui sobre São José, em breve estará disponível lá no nosso site. Enfim, curta a página acessem a página do programa Eclésia lá no portal. No mesmo portal da Rede Século XXI, você também tem outras informações, por exemplo, se você quiser ficar sócio aqui da Rede Século XXI, porque é uma maneira direta de nos ajudar é se tornando sócio da Rede Século XXI. Através do site, isso é possível. Não só ficar sócio, como também outro tipo de ajuda, como doações espontâneas, mesmo para quem não é sócio. Todas as informações você encontra lá no nosso portal da Rede Século XXI, rs21.com.br. Deus lhe pague para você que nos ajuda a manter essa obra de pé, tá bom? Padre Guido, vamos lá. Sim. São José era carpinteiro e como que o Evangelho apresenta tudo isso com uma certa ironia para que a gente possa entender esse contexto? Olha, mais de uma vez o mesmo Jesus, para dar uma bela resposta, disse: nenhum profeta é bem aceito na sua pátria, né? Enquanto ele se encontrava por alguns dias de descanso lá em Nazaré, na casa de Nossa Senhora, eis que lá também ele fazia um apostolado, pregava, anunciava, fazia algumas curas, e as pessoas se questionavam: mas quem é este homem? E aí nós temos dois textos que merecem um pouquinho ser explicados. Só para ficar bem claro, quando perguntam quem é esse homem, direcionado à figura de Jesus, né? Exato. Certo. Né? Exato. O Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 3, diz o seguinte, que o povo lá em Nazaré, falando a respeito de Jesus, questionava: mas não é ele o filho do carpinteiro? Por isso dá de pensar que José estava trabalhando na sua carpintaria, etc. Muito bem. Ao passo que o evangelista Mateus, no capítulo 13, versículo 55, colocando a mesma cena, o evangelista Mateus coloca na boca de alguém a pergunta um pouco diferente. Falando a respeito de Jesus, o povo questiona: não é ele o carpinteiro? Portanto, na versão de Marcos, dá de pensar que José ainda está trabalhando. Ao passo que na versão de Mateus, dá de pensar que José já havia falecido e, portanto, Jesus continuava o trabalho humilde de José. Como se o filho assumiu o lugar do pai na carpintaria, né? Exato. Isso é um indício, Padre Guido, que a tradição vai apresentar para que provavelmente São José não estava vivo durante, por exemplo, a crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo? Não somente um indício, é uma das provas esta aqui. Porque não está registrada a data do falecimento. Certo. A menos que nós não pegamos um evangelho apócrifo, copto, né, muito antigo. A tradição copta é do Egito, né? Exato, do Egito, sim. Onde se fala que José veio falecer tendo ao lado Maria e Jesus, e que o arcanjo Gabriel desceu do céu para levar o corpo consigo para o céu. Mas é um evangelho apócrifo, né? Lembrando que o evangelho apócrifo a igreja não reconhece como divinamente inspirado, então não é digno de fé. A gente não consegue afirmar que realmente foi assim que aconteceu. Sim. Mas também não era absurdo se isso acontecesse, né, Padre Guido? Exato. Mas nós temos que sublinhar um pormenor no Evangelho de Marcos e de Mateus. Certo. Que esta pergunta que o povo fazia, mas não é ele o filho do carpinteiro, ou não é ele o carpinteiro, era feita com ironia, com desprezo, para dizer: olha, nesta humilde cidade de Nazaré nunca nasceu alguém de grande destaque. Né? Quem é este cara, afinal? E Jesus, sabemos de verdade, está registrado no Evangelho, que na sua terra
Nazaré, não conseguiu nem fazer milagres, digamos assim. Ele percebeu a dureza do coração dos moradores da sua terra, onde ele morava. Olha só que coisa, né? Sim. Eu entendi o que o senhor quis dizer, né? Que é aquela coisa de dizer assim, olha, isso aí não é um cara ali do bairro, não é alguém conhecido, como é que pode ser o Messias, né? Entendi. Bom, Padre Guido, mas não é só, vamos dizer, não vou chamar de incoerência, mas esse detalhe dessa ironia nessa passagem que o senhor comentou, mas em relação à árvore genealógica de Jesus, né? Mateus e Lucas têm uma pequena divergência. Sim. Né? O senhor já explicou aqui no bloco anterior que as profecias, né, relacionadas à figura do próprio Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que ele nasceria da casa de Davi, Jesus filho de Davi, se cumpre na figura de José. Né? Quer dizer, essa relação de pai adotivo é levada muito a sério por Deus, porque ali se cumprem inclusive as profecias que Jesus seria filho de Davi. Né? Agora, quando a gente vê essa genealogia apresentada por esses dois evangelistas, tem um certo, não sei se é erro ou se é uma diferença. Explica pra gente o que acontece ali. Em primeiro lugar, é bom explicar aos nossos amigos telespectadores que a árvore genealógica de Jesus, conforme o evangelista Mateus, parte de Abraão para chegar até Jesus. Certo. Ao passo que a árvore genealógica de Jesus, contado e gravado por Lucas, parte de Jesus para chegar não somente a Abraão, mas chega depois até Adão, certo? Não há nenhuma contradição entre as duas árvores genealógicas. Né? Agora, o que nós notamos a respeito de José? A última frase da árvore genealógica, conforme Mateus, está escrito: Jacó gerou José, certo, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. É o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, pode conferir no versículo 16. Certo. Se nós pegarmos o Evangelho de Lucas, está escrito: ao iniciar seu ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos e era, conforme se supunha, filho de José, filho de Eli. Então, vem a pergunta. Quer dizer, de um lado aparece Jacó como avô paterno de Jesus, sim, e do outro lado Eli. Eli, exato. Mas Eli seria... Quem é este Eli? Eli, ou em hebraico Elioquim, ou Joaquim, é o pai de Nossa Senhora. Então, peraí, Padre Guido, vamos devagar, que isso aí é interessante. É muito importante. Um evangelista chama Jacó e outro chama Eli, isso está claro. Mas Eli provavelmente seja São Joaquim? São Joaquim. De Eliaquim, é isso? Eliaquim, em hebraico, né? Ou exatamente nós traduzimos mais com Joaquim, certo, que é o pai de Nossa Senhora. Então quer dizer que provavelmente está fazendo referência ao sogro? Exato, uma referência que não era muito prática e muito comum na época, para dizer que José pertencia a Maria, à família de Maria, certo? Entendi. Por isso não há nenhuma contradição entre Jacó e Eli. Claro que são duas pessoas diferentes. É como no caso de hoje, quando uma mulher vê, digamos assim, o seu filho casar. Certo. Então, a nora é chamada tantas vezes como esposa. A minha esposa, fala a mulher. Na verdade, é a minha nora. Mas chama de porque pertence à família dele. Ah, entendi. Por este motivo. Mas, então, isso é bonito também, que deixa mais claro ainda essa questão da proximidade desse casamento com a família da noiva, com a família da esposa, no caso Maria. Exato. Né? Agora, José era descendente de Davi, porque era natural de Belém. Certo. Por isso que José é chamado de filho de Davi e mais tarde será Jesus a ser chamado de filho de Davi. Quando um dia Jesus entrará triunfante na cidade de Jerusalém, daqui a algumas semanas nós estaremos em pleno clima da Semana Santa e lembraremos exatamente o ingresso triunfal de Jesus em Jerusalém. E será cumprimentado pelo povo com o título de Filho de Davi. Hosana ao Filho de Davi. Porque, diante do parecer do povo, ele era o filho de José, que é descendente de Davi. Bonito isso, né? Aumenta ainda a importância de São José no cumprimento das Sagradas Escrituras, porque isso é uma profecia muito antiga, né, Padre Guido? Que bonito. Agora, Padre Guido, daqui a pouco o senhor vai falar para a gente
um pouquinho do que a patrística ou algum ponto da patrística relembra sobre São José, e até mesmo a escolástica, na época de São Tomás de Aquino, por exemplo, tem algumas coisas relacionadas interessantes a São José. Mas eu acho que a gente pode dizer assim que nos últimos 150 anos, de certa forma, a presença de São José ela foi relembrada mais na igreja, né, Padre Guido? Quer dizer, nunca morreu essa espiritualidade, mas tem destaque nesse último século, século e meio, né? Sim, eu gostaria talvez de usar uma palavra muito mais profunda, foi resgatada. Certo. A figura e a santidade de São José. Claro, a igreja sempre considera, mas ficou um pouquinho esquecido na história, certo. Até que, especialmente no último século, nós podemos notar, até através da voz autoritária do Santo Padre, os vários papas, todos fizeram questão de não somente dar um título, mas de justificar mais ainda o valor da presença na história da redenção, da humildade desse grande santo. Olha só, eu vou relembrar, por exemplo, algum desses fatos importantes aqui, porque olha só que interessante. Para começar com o Pio IX, né? O Papa Beato, Papa Pio IX, no ano de 1870, declarou oficialmente São José como padroeiro de toda a igreja. Padroeiro de toda a igreja não é pouca coisa, né, Padre Guido? Exato. Um título, gente, muito importante, de grande honra, de grande prestígio. E, inclusive, está registrado que o título que ele deu de patrono da igreja despertou o interesse de tantas pessoas em conhecer mais profundamente as virtudes deste grande santo. E como consequência imediata, tivemos várias congregações religiosas, masculinas e femininas, que adotaram o nome de josefinos. Tem vários, né, Padre Guido? Sim, vários, né? exato. Religiosa, filha de São José, irmã de São José, etc. E também na parte masculina, porque sentiram a necessidade da imitação das virtudes deste grande homem. Oblatos de São José, entre tantos outros, né? Bom, então, em 1870, o Papa Pio IX proclamou ele como padroeiro de toda a igreja. O seu sucessor, Leão XIII, em 1889, né, declarou São José como modelo para todas as famílias. Lembrando que o Papa Leão XIII discutiu muito questões sociais, né, as suas encíclicas sociais, problemas trabalhistas, problemas relacionados já à relação numa sociedade, coloca São José como modelo para todas as famílias. Depois o Papa Bento XV, em 1920, logo depois, né, no final da Primeira Guerra Mundial, então o Papa Bento XV, em 1920, coloca São José como a sua devoção fundamental num tempo pós-guerra. Coloca a figura de São José, esse homem justo, fundamental essa devoção no período pós-guerra. Estou falando da Primeira Guerra Mundial, né? Bento XV, 1920. Depois o Papa Pio XI, na sua encíclica Divini Redentores, o que significa Divini Redentores, Padre Guido? Redentor divino. Redentor divino, isto é um título, né, que faz com que São José não foi somente um instrumento passivo nas mãos de Deus, certo? Quanto ao tema da redenção. Porque nessa encíclica Divini Redentores, o Papa Pio XI dá o título a São José como modelo de um trabalhador. Porque essa encíclica que foi proclamada em 1937, hein? Um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, é aquela encíclica que o Papa Pio XI combateu os problemas do comunismo, né? Todo o problema do comunismo, do marxismo, essa é a principal encíclica na igreja, Divini Redentores. Então chamou São José de modelo de trabalhador. Né? De novo, olha a presença de São José como trabalhador. Depois, Pio XI, continuando essa toada de exemplo dele como trabalhador, foi o Papa Pio XII, em 1955, Papa Pio XII, né, sucessor de Pio XI, em 1955, que oficializou a festa na igreja de São José Operário. Tá aí, sim, né, Padre Guido? Pio XI começou com essa história de modelo de trabalhador, Pio XII oficializou a festa de São José Operário. E colocou esta grande festividade no dia 1º de maio, que é o Dia Mundial do Trabalho, certo? E ele apresentou como modelo de trabalhador na humildade de São José. Se a presença da discussão dos problemas do comunismo estava presente no papado de Pio XI e também de Pio XII, essa história toda do Dia do Trabalho, de certa forma, também foi defendido pelos marxistas, levantando, por exemplo, um dia na sociedade para relembrar do oprimido, do opressor, aquela relação marxista, né, que a gente conhece bem, tenho certeza que você já teve contato com isso. O Papa Pio XII, o que ele fez?
colocou um símbolo cristão nessa festa que até então era, né, defendida por os marxistas, pelo ateísmo, né, de uma forma um pouco distorcida do Evangelho. Então ele colocou a festa de São José Operário também para encerrar essa situação. Vamos dizer assim, para batizar essa festa, colocou São José como modelo de São José Operário. Bonito essa história. Tem um pormenor interessante, pois não, Padre Guido? Que no calendário litúrgico, seja São José como também São João Batista, tem duas festividades ao ano, né? Só eles, né, Padre Guido? Só os dois. João Batista nós temos no dia 24 de junho, nasceu 6 meses antes de Jesus, e no dia 29 de agosto a igreja lembra o martírio dele. Ao passo que de São José temos 19 de março, hoje, né? E também temos dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Muito bem, merecem, né, Padre Guido? Sim. Depois o Papa João XXIII, São João XXIII, em 1961, às vésperas do concílio, proclamou, então, o São José como protetor do Concílio Vaticano II. Lembrou a figura de São José, pedindo a proteção dele para todo o Concílio Vaticano II, que se iniciaria no ano seguinte. O Papa João Paulo II fez uma encíclica que traduzindo, né, chama-se Guardião do Redentor, dedicada a São José, no ano de 1989. O Papa João Paulo II fez uma encíclica chamada Guardião do Redentor, já diz tudo, né, quem ele é. É esposo de Maria e pai adotivo, né, de Jesus, para poder entender como ele conseguiu, este homem, praticar uma sequência extraordinária de virtudes, né, como esposo de Maria e, ao mesmo tempo, cuidando de Jesus. O título é belíssimo, Guardião do Redentor, mas eu falei encíclica, mas na verdade é uma exortação apostólica. Exortação apostólica. Não é bem uma encíclica, uma exortação apostólica de João Paulo II no ano 1989. Depois o Papa Bento XVI, já chegando no Papa Francisco, tem uma coisa bonita, porque o Papa Bento XVI começou um trabalho na liturgia para inserir de novo a presença de São José lá no meio, só que não deu tempo de concluir. Ele renunciou e o Papa Francisco completou esse trabalho, né? A partir do ano de 2013, né? Oficialmente, a presença de São José entrou principalmente nas orações eucarísticas de maneira mais profunda. Como é que aconteceu isso, Padre Guido? Exato, né? Quando o sacerdote celebra a Santa Missa, logo após a consagração, faz uma sequência de orações em homenagem a Deus, a Nossa Senhora. Certo. E foi exatamente a iniciativa do Papa Bento XVI, né? E Papa Francisco colocou em prática de inserir em todas as orações eucarísticas o nome de José como esposo de Maria. Por isso a invocação de São José é maravilhosa. E mais um pormenor ainda. Papa João XXIII, na bênção do Santíssimo Sacramento, fez questão também de colocar uma invocação específica ao castíssimo esposo de Maria. É verdade, na liturgia está lá presente, é verdade. Sim. São José, seu castíssimo esposo, está presente lá, é verdade. Exato. Olha, para dizer que a autoridade máxima da Igreja faz questão de não somente invocá-lo ou resgatá-lo, mas de anunciar a beleza da devoção para este grande santo que soube cumprir fielmente a sua vocação de fidelidade total com Maria, sua esposa, e cuidando, não sabemos por quanto tempo, porque veio falecer, mas até, com certeza até o final da sua vida, né? Cuidando também de Jesus como se fosse o seu filho. E por isso que a Igreja, conforme uma antiga tradição, escolheu também o São José como padroeiro da boa morte. Olha só. Que bonito isso também. Na hora da morte, invocar a presença de São José, porque tudo diz que a morte dele deve ter acontecido tendo ao lado Maria e do outro lado tendo Jesus. Por isso é o padroeiro da boa morte. Procuremos invocar, gente, com alegria, este grande santo. Muito bem, vamos para o intervalo, daqui a pouco no último bloco, uma palavrinha do senhor sobre os doutores da igreja, né? Como eu falei agora há pouco. Santo Ambrósio e Santo Agostinho, lá na Patrística, e também Santo Alberto e São Tomás de Aquino, na época da escolástica, né? Então o Padre Guido vai comentar já sobre isso, o que esses doutores da igreja falaram sobre São José. Você não sai daí, já já a gente volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre São José. Até já.